aquilo que temos assistido em relação ao número de indecisos terá algumas explicações. Primeiro que tudo, nós tínhamos um sistema, enfim, um sistema político que durante muitos anos era relativamente estável. Portanto, as pessoas votavam no mesmo partido toda a vida. E isso é um fenómeno não só português, é um fenómeno europeu. A ideia de que a pessoa nasce, a família vota X, e os filhos votam X, e os netos votam X, e por aí adiante vai tudo. Isso mudou. Isso mudou um pouco por todo lado. Isso tem reflexos em alguns sítios muito, muito evidentes e muito gritantes quando os partidos, chamados partidos centrais, os maiores partidos, perdem peso. Por exemplo, uma Alemanha, onde isso é muito, muito evidente, ou mesmo uma França. Em Espanha já aconteceu mais do que está a acontecer neste momento. Em Portugal vamos ver, porque havia a expectativa que acontecesse nas últimas eleições. Muitas sondagens indicavam que iria acontecer nestas eleições, mas pode, na reta final, estar a acontecer um regresso à casa de partido ou à casa-mãe de alguns eleitores. Talvez pelo que julgam estar em causa. Pronto, vamos ver. Esse é um aspecto. Há outro aspecto que também me parece que pode ser relevante para a existência de tantos indecisos, é o facto de termos novos protagonistas. E, portanto, haver digamos assim, uma procura por parte dos eleitores de tentarem perceber quem é que eles são realmente, para além daquilo que viram nos debates e para além do que já foi a campanha eleitoral. E, portanto, tentar perceber se eles podem ou não estar à altura das suas expectativas. Repara, como líderes com várias eleições no currículo, temos o Chega, não é? André Ventura, Inês Sousa Real e Rui Tavares. O resto são todos estreantes. E, portanto, se em alguns casos eu diria que a estreia não é muito relevante, as pessoas num partido como o PCP talvez não seja assim tão relevante como isso saber em quem é que estão a votar, apesar do carisma que tinha Jerónimo de Sousa. Noutros partidos, quer dizer, este fim de semana foi muito elucidativo sobre o que pode representar num palco o ainda Primeiro-Ministro António Costa e o candidato a Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos. Estamos a falar de, por enquanto, níveis muito, muito distintos e não sei se alguma vez poderão ser semelhantes. Foi uma vitamina, aquela presença de António Costa. Sim, foi uma vitamina, se bem que eu devo dizer que estava a assistir aquilo com outras pessoas, assistir um bocado daquilo com outras pessoas, e para quem não está naquela área política, aquilo irritou. Portanto, tinha uma reação de género, já não se pode ouvir, muda-me este canal, que eu não quero já não quero ouvir estes argumentos. Aliás, eu devo dizer, por acaso, eu apanhei um bocado em que ele, não sei se apanhei esse bocado, depois vi em telejornais, em que eu estava a falar de que interromperam-nos a meio, foi como um jogo que não chega ao fim, uma parábola futebolística. E eu que já nisto há uns tempos, lembrei-me que a última vez que eu tinha ouvido falar de uma coisa dessas, parábolas futebolísticas, tirar a bola, derrubar alguém quando vai a caminho do golo, tinha sido também usada pelo Partido Socialista nas eleições de 1985, em que o Partido Socialista acabou com 20% dos votos. Portanto, a pior eleição de sempre do PS. Com o PRD. Com o PRD. Portanto, Almeida Santos, que acabou com 20% dos votos, e também usaram, os tempos de antena tinham uma parábola sobre tirarem a bola quando se vai marcar golo e coisas assim do género. Era uma coisa parecida com aquela de António Costa. Mas fora este parênteses, digamos que eu acho que há essa razão para haver a indecisão, e porventura há questões que têm a ver com a maior ou menor eficácia dos discursos de campanha. Sendo que um dos dilemas das sondagens que temos visto é que, e de todas as sondagens sempre, é tentar perceber quem são os indecisos, em quem podem votar os indecisos e se os indecisos vão realmente votar. Aquilo que a experiência indica é que boa parte dos indecisos no último dia acabam por nem sequer ir votar. Dos indecisos que aparecem agora nas sondagens, não é? Portanto, muitos deles nem sequer votam, são pessoas menos mobilizadas, menos atentas, menos preocupadas e, portanto, não vão votar. Mas isto é o histórico. Há elementos nesta eleição que podem modificar este histórico. E depois temos um aspecto que pode ser muito relevante e que, desse ponto de vista, esta campanha tem-nos revelado estratégias muito diferentes. Até que ponto terão efeito ou não, veremos.
portanto, que é o chamado voto útil. Pronto, o problema do voto útil. Tradicionalmente, nós falávamos em voto útil nos pequenos círculos eleitorais, porque aí, de facto, os partidos mais pequenos não conseguem eleger. Portanto, o PCP nunca elegeu em Vila Real, ou em Bragança, o Bloco nunca elegeu na maior parte dos círculos do país, e podíamos continuar por aí adiante. E, portanto, quando isso acontece, há uma parte dos eleitores, porventura os eleitores mais esclarecidos, que sabem que o seu voto, se for no seu partido do coração, não serve para nada, e se for então vão votar no partido que acham que é o mal menor, ou o partido que pode evitar o mal maior, e fazem um voto útil nesse distrito. É por isso, por exemplo, que em eleições presidenciais, onde não há esse fenómeno de voto útil, todos os votos são úteis, candidatos do PCP muitas vezes obtiveram melhores resultados que os candidatos, que o partido em eleições, e isto aconteceu mesmo no tempo do Álvaro Cunhal, portanto, não é, de repente havia uns líderes, Carlos Carvalhas, por exemplo, que foi candidato presidencial, teve um dos melhores resultados do PCP em eleições presidenciais, que ele nunca repetiu em eleições legislativas, não é? Portanto, isto era tradicionalmente o voto útil. Em eleições mais recentes, com esta, digamos, maior, por um lado, polarização do eleitorado, portanto, entre dois blocos políticos, e, por outro lado, com o facto de haver muito uma campanha contra o medo do outro, e não apenas porque um é melhor que o outro, isso levou para alguns eleitores, a mesmo em círculos onde, em princípio, todos os partidos, quer dizer, os partidos com deputados elegem, Lisboa, Porto, Setúbal, muitos eleitores acharem que deviam fazer uma espécie de voto útil estratégico, não um voto útil apenas para não desperdiçar o seu voto, mas um voto útil para, muitas vezes, evitar o mal maior ou perceber que daquela eleição tinha que sair um determinado resultado, se não vinha aí um problema qualquer. E desse ponto de vista, a estratégia seguida nesta campanha tem sido muito diferente nos dois blocos políticos. Enquanto, reparemos, na última eleição, 2022, aquilo que foi digamos, o segredo de António Costa, para que chegar à votação que teve, nomeadamente à maioria absoluta, foi apelar ao voto útil, naquele caso concreto, para evitar um governo que pudesse ter o Chega. E, portanto, conseguiu com isso ir buscar muitos votos ao Bloco e ao PCP. Sobretudo estes dois partidos. E não só apenas nos pequenos círculos, mesmo nos grandes círculos eleitorais. E por isso estes partidos afundaram-se literalmente. Repara que era um momento também particular porque o governo tinha caído, porque estes dois partidos tinham recusado a apoiar um orçamento de Estado do PS. Portanto, era uma circunstância diferente da atual. Nesta eleição, aquilo a que temos assistido por parte de Pedro Nuno Santos não é isso. Pelo contrário, vamos governar outra vez todos juntos, somos uma grande casa, uma grande família, e da parte, inclusivamente, dos outros partidos, nem sequer eles têm sentido muita necessidade de contrariar o movimento para o voto útil, que seria natural que estivessem a fazer. Falo do Bloco, falo do PCP, falo do LIVRE, que são talvez os partidos mais relevantes neste aspecto. No outro bloco político é completamente diferente. O discurso é preciso concentrar os votos na AD, neste caso concreto, porque se não concentrarmos os votos na AD, o PS pode continuar no governo. Portanto, é basicamente isto. Portanto, e porquê isto? Porque há a percepção, e essa estratégia tem sido, repara, muito clara desde o princípio, aliás, às vezes de forma quase surpreendente. Quando Luís Monterroso diz que só governa se ficar em primeiro lugar... Luís Montenegro. Desculpa. Há um Luís Monterroso que foi presidente da Câmara de Nazaré e eu às vezes confundo. Salve seja, ainda sou socialista e preso por circunstâncias. Preso ou pelo menos demitido. Não, ele nunca era detido porque o tribunal enchia-se de nazarenas aos gritos e a polícia retirava. Pronto, é Luís Montenegro. A estratégia de Luís Montenegro, desde o princípio, tem sido sempre dizer: eu sou primeiro-ministro, fico em primeiro lugar. Portanto, ele está a carregar nas tintas, no sentido de dizer: se vocês querem mesmo
que o Partido Socialista se vai embora do governo, têm que votar na AD, não podem ir votar noutros partidos. O objetivo principal dele, obviamente, é o Chega, e eu creio que a Iniciativa Liberal também está a sofrer do efeito desta espécie de imã que vai atraindo tudo à volta, que foi o que aconteceu aos partidos à esquerda há 2 anos. Portanto, mesmo aqueles que se sentiriam bem com a geringonça. Ora bem, são 2 estratégias muito diferentes e que têm como pano de fundo também uma realidade diferente. À esquerda e à direita. Por um lado, à direita, há o problema do Chega. Portanto, com o receio que há, sobretudo na AD, de que possa haver outra vez uma concentração de voto no Partido Socialista para evitar o Chega. Portanto, isto tem sido uma estratégia desde o princípio. Não. Os Açores ajudaram imenso nesse caminho. Ao contrário do que eu cheguei a supor, não vai haver votação do Governo antes das eleições, portanto não vai ser esta semana. Se fosse esta semana, talvez ainda ajudasse mais o discurso de Montenegro, mas pronto, vai ficar para depois. Mas acho que, digamos, a mensagem está passada. E além do problema do Chega, o problema do Chega não coloca só problemas a Luís Montenegro. O problema do Chega coloca um enorme, eu diria talvez até do ponto de vista estrutural, coloca um enorme problema a toda a metade esquerda do Parlamento, porque o Chega cresce com votos que vêm de todos os partidos, atenção, de todos os partidos. Não pensem que não vêm votos do Bloco e do PCP para o Chega, vem. Há estudos que demonstram isso. E cresce muito à conta da abstenção e basicamente faz crescer todo o espaço eleitoral não socialista, enfim, socialistas para a esquerda. E isto há talvez um único ponto em que todas as sondagens convergem. Todas. No próximo Parlamento vai haver uma maioria, quer dizer, deverá haver uma maioria de deputados à direita do Partido Socialista. E isto praticamente tira a Pedro Nuno Santos digamos, ele tinha 2 caminhos para voltar para ser Primeiro-Ministro. Um é ficar em primeiro lugar, e aí pode ser um caminho das pedras se houver uma maioria de direita, porque a questão é saber como é que um governo do Partido Socialista com um Parlamento onde é claríssimo que a maioria dos deputados eleitos não querem mais o Partido Socialista no governo, pode suportar um governo de Pedro Nuno Santos, ou então uma outra situação que era existir uma maioria de esquerda, uma maioria parlamentar de esquerda, maioria de sempre 116 deputados da soma de PS, PCP, Bloco e Livre, e o PAN, enfim, possivelmente, mas essa soma é quase impossível. E esse caminho está praticamente fechado. Portanto, aquilo que tem sido o caminho de Pedro Nuno Santos, desse ponto de vista, é mais difícil, até porque ele não está, de facto, a apelar. Está quase a dizer, se vocês não querem votar no Partido Socialista, podem votar no Bloco, podem votar no PCP, que a gente depois entende-se todos. E isto, para ele chegar àquilo que é seu único horizonte de ser Primeiro-Ministro, que é ficar em primeiro lugar, é capaz de ser uma estratégia arriscada, mas no fundo é o que ele é, portanto, não é o que ele gostaria de é o governo com que ele sonha, portanto, não há aqui muitas surpresas. Bem, dito isto, podemos perguntar agora, então, para que é que servem as campanhas? Sim. O que é que eles andam a fazer na rua? Como disse, eu já fiz muitas campanhas, não é? Umas assim à distância, outras no terreno, e muitas vezes mesmo quando fazia à distância ia ao terreno. Este ano não fui nunca ao terreno, aliás, eles também não vieram a Lisboa ainda, e eu não fui para o país. E as campanhas de hoje são muito diferentes das campanhas de há 30, 40, 50 anos. As campanhas antigas eram campanhas onde havia, primeiro, tinha uma participação popular que não tem nada a ver. Quer dizer, era outro mundo. Mas literalmente outro mundo. Estamos a falar de os partidos ou os candidatos reunirem verdadeiramente multidões. Hoje não há multidões. Hoje há jantares-comícios. Os jantares-comícios são sítios onde vão os militantes que pagam, ou então vão lá para o chamado roteiro da carne assada, pagam ou recebem ali uma coisa e que são arrebanhados para compor a sala. Não é preciso muita gente, 100, 200 pessoas compõem a sala,
E isto é muito diferente de encher praças. Ontem o PCP encheu praças e deitou foguetes. Pá, o PCP encher o Rossio não é difícil. A CGTP faz isso de 2 em 2 meses. E a base é a mesma, não é? Portanto, umas caminhonetas trazem-se para ali. E muita bandeira. Hã? E muita bandeira. Claro, essas coisas fazem-se, não é assim, para o PCP não é muito difícil. Sim, mas são aquelas imagens que compõem depois as reportagens na televisão. É muito importante passar esta claro, mas imagem. repara, Desculpa interromper, já houve intervenções de Paulo Raimundo em que nem sequer houve esse cuidado. Houve intervenções de Paulo Raimundo em que ele estava a falar e de repente na ponta do palco estava uma senhora que estava lá certamente esquecida, quer dizer, isso não é uma falta de cuidado que nós estivéssemos habituados a ver no PCP. A ideia de que é preciso encher os espaços esteve muito presente, mas hoje em dia eu acho que os partidos já desistiram completamente desse caminho. Desistiram completamente. Eu sou do... Lembro-me de que houve um ano em que uma campanha eleitoral começou no Algarve, no verão ainda. Portanto, as eleições foram como é tradicional em Portugal, no princípio de outubro, mas o comício de arranque foi no final de agosto, que era o Pontal e a Pontinha, com António Guterres de um lado e Fernando Nogueira do outro. E Marcelo Rebelo de Sousa, comentador da televisão, a correr entre um sítio e o outro a contar cabeças. Porque era assim que se fazia. Contavam-se cabeças. Eu lembro-me de, uma das últimas campanhas de 2011, penso que a última campanha de José Sócrates, de ele andar a levar indianos de Lisboa, portanto, de um núcleo aqui de Lisboa que levou pessoas lá para baixo, para Évora. E depois destoavam imenso. E destoavam imenso, iam de turbantes e coisas assim do género, no meio em Évora. Agora ainda era estranho. Agora se calhar já não é, mas na altura era completamente uns ovnis absolutos. Portanto, e depois havia imensas coisas. Eu lembro-me muitas vezes falar com diretores de campanha, como é que eles faziam. Havia, portanto, tudo aquilo é uma cenografia, não é feita para a televisão, é pôr as pessoas com bandeiras no primeiro plano, porque se houver vazios no segundo plano não se vê, não deixar ir para sítios que as televisões não possam ir para locais altos para se verem as clareiras, fechar os espaços com bancadas à volta para o espaço que tiver determinado ficar cheio. Há muitos truques. Eles hoje já nem se preocupam com isso porque não vai ninguém, não é? Portanto, não mobilizam as pessoas. Agora, eu fiz campanhas em que apareciam as pessoas aos milhares, mas aos milhares literalmente. Portanto, a principal de todas foi a campanha de Freitas do Amaral contra Mário Soares, que foi uma loucura absoluta. Para as presidenciais. Mobilizavam mais ainda assim as presidenciais do que as legislativas? Era antigamente. Agora, houve uma campanha eleitoral feita pelo Marcelo Rebelo de Sousa que nem mobilização teve, nem jantares tinha. Ele ia para a rua. Repare, eu já vou lá. Mas tens de perceber que é completamente diferente. Desculpa lá, o Marcelo era mais conhecido do que o Mário Soares? Não era mais conhecido que o Mário Soares. A lógica é que é diferente. Mas o Marcelo é uma campanha completamente atípica. Está bem, mas conseguiu fazê-la. Conseguiu fazê-la. Só é possível agora. Não sei, Isso é possível agora. Isso é possível com ele. Não. Isso só é possível agora. Desculpa lá. A campanha dele tem aspectos parecidos com a campanha que outros candidatos fazem noutros países. Porque basicamente, para que é que hoje é uma campanha? A campanha hoje só serve para duas coisas. Para animar a militância e para aparecer nas televisões. Isso não era assim ao princípio. Ao princípio, as pessoas iam mesmo catar votos. E era importante ter lá o líder. E além disso, além do líder, havia muitas outras coisas que se faziam, que hoje em dia são... que ninguém liga nenhuma. Ainda há pessoas que andam aí pelas ruas, ainda este fim de semana me cruzei com alguns bandeirinhas a distribuir comunicados e não sei o que mais. Mas... É ir aos mercados de fim de semana. Eu cruzei-me com muitos este fim de semana. Sim, contra-se e tal, e as pessoas até nem quero. Mas não era assim. Eu, quando disse, eu falei dessa campanha, eu fiz uma outra, que foi a campanha de Manuela Ferreira Leite, para o PRD, em... Manuel Ferreira Leite, não, Manuel e Anes. Hoje estou particular para trocar apelidos. Manuel e Anes, para a primeira campanha do PRD em 1985, e não me esqueço do que foi ela entrar no mercado do Bolhão. Ela foi levada em ombros de um lado ao outro. O mercado do Bolhão não é pequeno. Foi uma coisa alucinante. E, quer dizer, e então, quem andava na campanha, e os jornalistas tinham muito essa coisa, percebia se aquilo ia correr bem ou correr mal. Percebia. Quer dizer, podia não adivinhar quem ganhava. Por exemplo, a campanha do Mário Soares, Freitas do Amaral, era impossível adivinhar quem ganhava, porque aquilo eram mobilizações tão grandes de um lado e do outro, que não era possível. Mas eu fiz uma segunda volta do Freitas do Amaral. E houve um bocado que fiz dentro do carro dele. Na altura não havia autoestradas.
Portanto, era caminhos de serra. Eu fiz o bocado de salvo erro entre a Guarda e Viseu. Pá, parecia a voltar a Portugal em bicicleta, com as pessoas na berma, a saudar o candidato. Não era a atravessar povoações, era no meio das estradas, longe das povoações. Era uma coisa inacreditável. De inverno, foi em janeiro ou fevereiro, no frio de morrer. Houve dias que nós tínhamos que tirar com o gelo dos para-brisas dos carros. Portanto, uma coisa alucinante. Isso já não existe. Portanto, essa mobilização já não existe. E, portanto, a campanha, sobretudo quem começou a introduzir essa novidade foi o PS António Guterres. Foi tentar todos os dias ter um tema. Portanto, hoje é o dia de falar de ciência, hoje é o dia de falar de saúde, hoje é o dia de falar de educação. Pronto, e depois faz uma visita, cria-se um evento, e isto é feito para as televisões. Basicamente para as televisões. A rádio e os jornais andam um bocadinho atrás, mas as televisões é que mandam nesta lógica. Agora, como nós temos as televisões por cabo todas, aquilo já não chega, portanto, é tudo ao mesmo tempo a tentar... Só que eu, curiosamente, nesta campanha, pelo que tenho podido acompanhar, esta questão de tentar ter um tema por dia não tem sido assim tão forte como isso. Porque depois a própria a máquina da comunicação prefere os casos e os casinhos. Portanto, e isso, peço desculpa às vezes a todos os nossos colegas, nós andamos muito atrás de casos e casinhos, que anima isto muito, mas eu às vezes suspeito que aquilo anda sobretudo na bolha, não é? Quer dizer, uma coisa são casos, por exemplo, o caso da tinta, eu percebi, até por falar com muitas pessoas, percebi que as pessoas, aquilo tocou muita gente. Já alguns dos outros casos, aquela discussão agora sobre do Rui Tavares, acho que é mesmo uma coisa muito bolha, disse isto exatamente, ou disse uma coisa um pouco ao lado e não é, admito que sim, alguns eleitores do Bloco possam ter ficado sensibilizados com isso, mas não tenho bem a certeza. Eu acho que nesta última campanha, eu há pouco estive a ouvir aqui, e recomendo que ouçam o podcast 2, que por acaso também é sobre o História do Dia, que é um tema parecido, é praticamente o mesmo tema, é com o Rui Pedro Antunes. Ele fala muitos detalhes sobre como é que correm as campanhas. Eu acho que agora há duas ou três coisas que podem ser decisivas nesta reta final. Uma é, de facto, as pessoas terem uma visibilidade sobre o que pode acontecer ou não pode acontecer. Eu estive fora de Lisboa este fim de semana, falei com muita gente e, como, enfim, acham que eu sei mais do que eles, não é? Às vezes não sei. Acham que sabes quem vai ganhar as eleições, provavelmente. Quem vai ganhar as eleições, já sabem o que vai acontecer no dia seguinte. Uma das perguntas mais constantes era e o governo? Vai ser bom ou vai ser mau? O governo que vem a seguir. Porque as pessoas estão preocupadas em duas coisas. Saber se vai ou não haver estabilidade e quem é que pode governar, se vai ser outra vez. Este último governo deixou uma péssima imagem, foi um dos governos mais aparelhísticos, com menos qualidade que nós tivemos. Praticamente nenhum ministro se aproveitava, o pior governo de António Costa. É um bocado incompreensível que isso tenha acontecido, mas aconteceu. E isto marca um bocado as pessoas e até que ponto é que haverá ou não, até porque isso vem a par com outra coisa, que aliás há hoje aquele trabalho da Pordata que mostra isso, que é a ideia de que há um mundo dos políticos e há o nosso mundo. E que se quisermos uma coisa, nomeadamente um governo um pouco melhor, não pode ser só com políticos. Tem que ser buscar pessoas à academia, pessoas às empresas, e pergunto, as pessoas vão para lá ou não vão para lá? Olha, eu respondia sempre, olha, a única coisa que eu suspeito, não tenho a certeza, é que se no dia 11 de março, portanto, no dia seguinte às eleições, se perceber que o governo tem probabilidade de ser para 4 anos, talvez haja a possibilidade de ter um governo com gente fresca. Se perceber que é uma coisa para durar 4 meses, porque a seguir vamos ter outra vez eleições antecipadas, não creio que venha gente que tem as suas vidas profissionais, que tem as suas carreiras, a interromper tudo para estar 4 meses ali e depois ir sempre outra vez. Não é? Portanto, não acredito. Portanto, depende um bocadinho do resultado. E há muita gente a fazer estas contas de cabeça, perceber se isso também pode levá-las a votar de uma maneira ou outra, designadamente no que respeita ao voto útil. Outro aspecto que me parece que também pode ser, que é sempre relevante nestes tempos, é a mobilização de quem está em casa. Muitos destes indecisos, historicamente, a gente depois pode falar um bocado melhor sobre isso, historicamente tendem a não ir votar. Portanto, quem conseguir convencê-los a ir votar, quem conseguir mobilizar o seu voto,
o voto das suas bases eleitorais típicas, tradicionais, acho que pode ter vantagem e fazer a diferença, porque foi um bocadinho isso que aconteceu há 2 anos, foi também por aí que António Costa foi, através de uma estratégia que houve alguma dramatização na reta final. Como os partidos estão a tentar evitar erros, também estão a tentar evitar dramatizações. Portanto, eu não sei se lhes vai correr assim tão bem como isso. Vamos ver, que ainda faltam uns dias, vamos ver o que eles dizem até lá, sendo que eu diria que neste momento, talvez a única, deixa-me falar ainda de sondagens, a única outra coisa que me parece que estará a acontecer, além de haver de facto uma tendência para a AD ir à frente, é o Chega estar a perder. E haver, e isso poder ter algum significado. Porque uma coisa é eu dizer que quero votar no Chega porque estou zangado, outra coisa é no dia do voto perceber se isso de facto é o melhor que tenho a fazer. E aí terá havido, até em algumas sondagens anteriores, o Chega, ao contrário de alguns partidos deste género, que habitualmente são prejudicados nas sondagens, porque as pessoas não querem dizer que votam neles, o Chega e André Ventura têm quase sido sempre beneficiado. Aconteceu até nas presidenciais, lembra-se, tinha intenções de voto superior ao que veio a ter, apesar de ele ter tido um bom resultado, e isso é talvez, e talvez do ponto de vista, e vou acabar porque já estou a olhar para o relógio, e já me estendi um bocadinho. Sim, temos a Raquel Abcacis já connosco, mas uma das coisas que me parece que está também a acontecer é que a gasolina do Chega de André Ventura são os escândalos, são os casos. E ele tem ficado fora do radar nesse aspecto, não é? Portanto, e o que tem aparecido até não é particularmente favorável. O único caso que ele teve, assim, mas não sei até que ponto é que as pessoas percebem, é esta história agora de haver uns tweets a dizer que vão anular o voto dele e, portanto, criou um caso. Que, porventura, se fosse outro partido, teria causado um caso ainda maior. Mas aquilo que é muito, que é as pessoas estarem muito zangadas, pá, este ambiente de campanha não se fala dos assuntos, quer dizer, os temas sociais, os temas económicos, tudo isso houve uma certa acalmação. E, portanto, talvez ele não esteja a beneficiar dessa acalmação, porque ele é mais do tempo da exaltação. Portanto, talvez seja, porventura, um outro sinal, enfim, depois há sinais mais pequenos, a subida do livro, que parece que é uma coisa que vai acontecer com certeza, as dificuldades do PAN, tudo isso são pequenos sinais. Agora, como é que isso tudo se soma? Faltam ainda uns dias, e esses dias são muito importantes, repito, sobretudo para mobilizar as pessoas a irem votar. E disseste essa frase que os partidos estão a tentar evitar erros. Achas que estão muito cautelosos? Sim. Epá, porque, vamos lá ver, já nos debates era a mesma questão essencial, quer dizer, é não fazer faltas não provocadas e, portanto, procurar tentar, mesmo que não sejam brilhantes, não cometer gafes.